Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Somos Todos Malucos, um podcast que por esta altura já devem saber, nasceu do Instagram e está aqui no YouTube, no Spotify, no Google e Apple Podcasts ao vosso dispor, com conversas sempre pertinentes. Pertinentes, quer dizer, vocês depois decidem se são pertinentes ou não. Já sabem, cliquem no sininho. Tem resultado as pessoas clicarem no sininho, ativem as notificações, digam nos comentários se gostaram desta conversa, o que é que pensaram, sugestões de convidados. Hoje, eu gostava de ver os vossos comentários para hoje, porque hoje tenho aqui comigo pela primeira vez duas pessoas que eu conheci há algum tempo e já me tinha cruzado com elas, se calhar mais vezes do que elas pensam, porque elas não me conheciam a mim, mas eu vi-as na estrada, já passo a explicar, que são dois portugueses de Gema, certo? São Sim. Portugueses de Gema, embora não pareçam, porque são monges budistas, o monge D'Amico e o monge Apamado, certo? Bom dia. Bom dia. Neste caso, nós estamos a gravar de manhã. Bom dia. Muito obrigado por terem vindo. É verdade... eu se calhar já me cruzei com vocês muitas vezes quando estavam em Pinhal de Frades e andavam muito ali na estrada, qual é que era? Aquela que vai para o Sobreiro, não é? Sim. E eu passava de carro e eu via com um saco, não era bem um saco, era uma malga. Exatamente, uma malga, uma tigela, uma gamela. Exatamente, e eu via assim, epá, onde é que quem é esta malta, meu? Que anda aqui no meio da estrada que eu vejo? Quem é que é esta malta que passa aqui para cima e para baixo? O que é que vocês estavam a fazer nessa altura? Ainda fazem? Todos os dias. É o quê? Isso que vocês fazem? É a ronda da mendicância. Ronda da mendicância. Que vem desde a altura do Buda, em que o monge passa pela vila para recolher o seu alimento diário. Portanto, vocês vivem daquilo que as pessoas vos dão. De alimentação ou de tudo? De tudo. De tudo, mas basicamente, remontando aos tempos do Buda, era principalmente o alimento diário. Mas principalmente estamos dependentes dos 4 requisitos, que é roupa, abrigo, medicina e alimento. Epá, isso é como viver em casa da mãe. Mais ou menos, mas para algumas pessoas, sim, para o mundo ocidente é basicamente aquelas pessoas que dependem muito de... Portanto, vocês dependem das pessoas, sim, não é sim, para sim. sobreviver, diria eu, porque acho que... Para sobreviver, sim. Se ninguém nos der comida, nós não comemos. Epá, isso é... Mas primeiro vamos ver uma coisa. Qual é, para as pessoas perceberem, qual é a ordem? Vocês são monges budistas, mas de uma ordem específica, certo? Sim. Como é que se chama a ordem? Então somos do budismo Theravada, que foi um budismo que evoluiu no sudoeste asiático. Okay. Dentro do budismo Theravada somos da tradição da floresta da Tailândia. Okay. E dentro da tradição da floresta da Tailândia somos da linhagem do Ajahn Chah, que foi o monge que iniciou esta linhagem. Ok. E como é que... Agora vocês, originalmente, de onde é que vocês são? Eu sou de Lisboa. Lisboa. Alfacinha de Gema, como se costuma dizer. De onde? De Lisboa de onde? Eu nasci em São Sebastião, portanto, na Alfredo da Costa, perto de Saldanha, e vivi até aos 20 anos em Campolide. Em Campolide. E o monge Apamado? Eu sou da margem sul, sou do Barreiro, vivi em vários sítios. Monge do Barreiro? É verdade. Há 2 da margem sul. Há 2 monges da margem sul? É verdade. Exatamente, o outro é de Montijo. E depois vivi em vários sítios em Portugal, mas sou da margem sul, inicialmente. O que é que vos levou? Vocês são mais ou menos da minha idade, não é? Malta na casa dos 40. É, digamos que sim. O monge de amigo já é mais para cima, não? Ou mais para baixo? Um bocadinho mais para cima. Mas é, tudo malta a idade é um número. É verdade. Exatamente. Mas o que é que vos levou a escolher esta vida?
No meu caso, eu sempre intuí que havia mais ou sempre senti que havia mais do que isto. E depois é aquela insatisfação também de há mais e querer libertar. Do que A libertação, mas mais ao nível espiritual. Mas isso foi uma coisa que sempre existiu? Que sempre sentiu isso? Começa por uma falta, uma insatisfação ao nível da nossa vida. Pelas coisas práticas, talvez na adolescência também é aquele misto de sofrimento com às vezes também algo... As dúvidas existenciais. Também, exatamente. Qualquer tensão ou sofrimento que nós possamos sentir da vida que nos leva logo a questionar. Mas depois, para além disso, portanto, não só o fator sofrimento ou alguma tensão que possa existir na vida, seja familiar ou de relacionamentos, mas também o interesse já por um certo lado oculto das coisas. Misticismo. Sim, o acreditar já também que há mais para além daquilo que se vê. No invisível, digamos assim. Depois começou a estudar. Depois, mais tarde, depois entrei na universidade e depois, quando estava a acabar, já para o fim, suscitou. Há sempre uma fase, há sempre algo na vida. Se tudo corre bem, normalmente o que acontece, se tudo corre bem na vida, nós não nos preocupamos muito e não questionamos. Mas tem que haver, às vezes acontece sempre qualquer coisa que. Exatamente para nos questionarmos. Para nos abanar, exatamente. E foi a seguir a uma relação amorosa curta que eu tive, depois acabou de repente e claro que custou-me um pouco e foi nesse custar, nesse difícil que a outra porta também abriu. Só que depois há uma evolução e há um desenvolver desse interesse. Ou seja, aquilo que já lá estava oculto, o interesse pelo invisível, pelo espiritual, escondido, é como se abrisse a caixinha de Pandora. Sim. E depois comecei um pouco pelas ciências ocultas, interesse, depois passou para a astrologia, aprofundar mais a astrologia, depois entrei nas religiões, porque a astrologia nos tempos antigos estava ligada também às religiões, depois comecei a estudar, ler religiões todas. E isto foi o que fez mais sentido? Sim, depois, à medida que ia investigando, havia uma doçura no interesse que eu mantinha. Por trás havia uma doçura que aliciava esse interesse e por isso é que fui continuando a investigar, mas depois começou a passar de teórica mais para a prática, a necessidade dessa investigação, e comecei a realizar, se há uma libertação espiritual, essa libertação espiritual não é teórica, não é intelectual. Tem que ser algo prático, muito factual. Por isso é que eu também nunca fui uma pessoa de dar muita importância à parte religiosa, para si, não é? A questão religiosa, ou dogmática das coisas, ou os rituais e isso tudo, mas mais a um nível prático. Sempre foi também acreditar que é pela prática e por uma certa conduta também de purificação. Eu também gostei sempre muito da palavra alquimia. Alquimia no sentido de purificar, no sentido também de conseguirmos encontrar um caminho cada vez mais puro. E foi... Isso já lá vão quantos anos? Portanto, esta pequena explosão, a primeira foi em 96, 97. Comecei a comprar livros e ler. Isso tudo. Qual era o curso da faculdade? Engenharia Agrícola. Quer dizer, não é muito. Estava engenheiro agrícola, não está muito afastado, porque é um contacto com a terra. Exato. Faz sentido. Tem a ver com a natureza. Então, e o monge apamado? Foi assim gradual também. Eu sempre tive interesse nesta parte. Era giro agora dizer assim: eu não tinha nada para fazer. Não. Foi assim gradual, sempre tive realmente interesse nesta parte da espiritualidade. E também estava na faculdade, não? Foi nessa altura. Isto começou também nos tempos da adolescência. E depois, quando fui para a universidade, também encontrei outras pessoas que também tinham estes interesses em comum. Então foi muito bom, porque discutimos muito, falávamos muito sobre filosofias orientais, também das filosofias ocidentais,
E foi gradualmente, o que eu me percebi foi que na minha vida a prática espiritual foi tomando um aspecto cada vez mais preponderante. E comecei a perceber que eu organizava a minha vida à volta da prática espiritual. Eu não tinha nenhuma prática espiritual específica. Mas, sim, mas era sua, não é? Era uma coisa exatamente, pessoal. mas começou a ser períodos em silêncio, leitura, mais recatado, uma Não ia vida para mais os recatada, copos, não ir para os copos. nem para a tuna. Não, comecei realmente a afastar-me realmente disso tudo e estar mais comigo próprio. E qual é que era o curso? Só por curiosidade. Engenharia do ambiente. Natureza. Também está, de alguma forma, curiosamente, também está ligado. Sim, Mas como é que uma pessoa passa de uma vida integrada na cidade, não é? Numa cidade portuguesa, com amigos, com noite, com copos, com cinema, com televisão, para... Como é que se passa para aqui? Como é que essa adaptação, como é que ocorre? Foi assim uma coisa tão fácil? No meu caso não foi assim tão difícil, porque eu, mesmo quando era novo, eu nasci em Lisboa, portanto, cá por nascer numa cidade, mas eu nunca gostei propriamente da cidade. Então sempre senti, e também tive o privilégio logo desde pequeno, desde bebé, de ter uma ligação com a terra da minha avó, que fica ali na zona da Beira Baixa. E com os meus pais íamos sempre de férias 15 dias ou um mês, por vezes, lá para a província. E essa ligação sempre marcou imenso. Ou seja, não foi... Eu lembro-me quando, nas minhas férias de adolescente, 14, 15, 16 anos, o facto de eu ir até Santa Apolónia, aquilo para mim era tipo um portal para a liberdade. Tipo, era como se saísse de uma dimensão, a dimensão da confusão, da selva de cimento. Isso já lá estava. Isso já lá estava. E então era esse... ou seja, por isso é que eu digo que sempre tive uma certa ligação com a natureza e eu apreciar, porque esse também é um elemento muito importante, o nós conseguirmos usufruir de um certo bem-estar, de paz e até prazer na própria natureza, mesmo sozinhos, completamente sozinhos. O facto de eu, inclusive, costumava ir acampar para as montanhas, para as Astúrias, para os Pirineus, a determinada altura, e aquele facto de conseguir beber, adquirir, mesmo só o facto, por exemplo, olhar para um pôr do sol, ou seja no mar, ou seja na montanha, e sentir bem. Com nada, não é com nada, porque a natureza... Como não há saudades de ir ver um cineminha? De ir ao cinema? Esses aspectos todos existem. Agora, voltando à base da pergunta... Sim. Eu fui uma pessoa que gostei de viver a vida e de queimar bem os cartuchos, como costumo dizer. Ou seja, vivia na época da universidade, desde a minha adolescência, desde os meus 16 a 17 anos, até finalizar o curso. Um bom vivant. Bom vivant, exatamente. Não é propriamente dizer sex, drugs and rock and roll, mas pode-se dizer que... Pronto, passei por mas se calhar já fazia parte, foi tipo gastar os cartuchos todos, que é para depois não sentir falta. Agora, nessa altura. Tem um pouco também a ver com lá está. Uma coisa é a teórica, outra coisa é a prática. E é também o de sentir e conhecer a vida ela própria, os diferentes aspectos. Sim. E por um lado, pelo menos esse lado eu sei que conheci. Mas a determinada altura também comecei a reconhecer que acaba por ser um beco sem saída. O nós tentarmos gratificar e satisfazer a nossa necessidade emocional, a nossa carência, só com determinados prazeres ou sensações físicas, também acaba por se tornar... É um subterfúgio, não é? É estar a mascarar. Exatamente. Mas depois também tem que se encontrar aqui um equilíbrio, porque, sem dúvida, nós estamos num corpo, e o corpo precisa de saúde e de conforto e de bem-estar mínimo. Ou seja, também é o nosso dever satisfazer essa parte, mas tentar fazer esse equilíbrio, não é? Monja Apamados, do que é que sente mais falta? Do que é que sente mais falta? Não é, se calhar não é tanto sentir falta, mas do que é que tem mais memórias. Sabe que as pessoas, quando eu entrei para o mosteiro, as pessoas faziam-me essa pergunta e eu tinha que pensar um bocadinho.
E depois tinha que inventar, não é inventar respostas, tinha que ir buscar respostas. Inventar só para elas se calarem, não é? Para não dar... Mais ou menos, porque eu acho que de certa forma, quando nós chegamos a este ponto e vamos para o mosteiro, não quer, claro que sentimos falta de algumas coisas, é natural, devido às sensações e as memórias de algumas coisas, mas a própria vida espiritual e a própria meditação e toda a prática interior acaba por colmatar, e é esse É esse o objetivo. um dos propósitos, é um propósito mais linear até, que depois é ainda mais abrangente, acaba por colmatar esse sentimento de falta de alguma coisa. Eu tinha que pensar um bocadinho e comecei a dizer, sinto falta de estar debaixo de água no mar, e é verdade, uma coisa que a pessoa aqui... Mas então não podem ir à praia? Podemos, mas não podemos ir à praia com todas as pessoas, não é? Podemos ir à praia num sítio recatado, pronto, e em situações muito específicas. Por causa não podemos ter o manto, não é? Assim, mas não podem ir se estiver numa praia deserta, pode ir de calções, Sim. ou não? Podemos ir com um pano. Com o pano? Podemos ir ao mar, mas pronto, não, eu também vivíamos em Inglaterra, portanto não era muito comum fazer Sim, não. Mas o Buda dizia que se não tiver ninguém, seja no rio ou mesmo na praia, pronto, ele dava algumas indicações, mas que sim, o que interessava é que não tivesse muito público, muita gente. Se tivesse, tínhamos que ficar mais recatados. Okay. Mas se fosse... Se não tivesse ninguém, podiam estar mais à vontade. Exatamente. Mas uma coisa que o pessoal aqui sentiu falta é da independência, do sentido de autonomia, que depois acabei por não sentir, curiosamente. Acho que antes de morar é isso que talvez pensasse, porque vou sentir falta de poder ir onde quero, quando quero, de cagar no carro e poder me dirigir para outros sítios, de poder ter dinheiro para fazer as coisas que quero. Há quantos anos é que não conduz? 16, 15, talvez. Também, para aí? Desde que fomos a Nagárica, portanto eu fui a Nagárica, que é postulante em vestes brancas em 2000. Então, mas se eu, agora havia aqui uma crise e tinham que pegar num carro. Não é assim uma coisa completamente... É mais um acordo que temos dentro da nossa tradição que os irmãos não conduzem, mas nós estamos muito habituados a andar a pé, de qualquer forma. Sim, aliás, era isso que eu estava a referir no início, porque vocês, nesse período da manhã onde fazem a recolha de alimentos e em questão com as pessoas, é sempre a pé. Quantos quilómetros é que fazem por dia, mais ou menos? São 4 para lá, 4 para cá. 8 a 10 quilómetros por dia, não é? Sim. Também podemos fazer caminhadas. Sim. Ok. É engraçado porque eu acho muita piada, porque as pessoas muitas vezes veem monges, freiras, os mormons, os elders, os chamados elders, e olham para essas pessoas como: ei, olha estes totós, fogo, não bebem, não fumam, não têm namorados, não fazem nada, brincam e gozam, mas se calhar sem a consciência que se calhar tudo isso é muito mais difícil fazer do que o não beber, o não fumar, o não estar dentro de uma sociedade, não é? Mas se calhar, porque pelo menos se calhar, para vocês provavelmente já não é difícil, mas são práticas que são mais difíceis de resistir, não é? Porque é tudo aquilo, são as tentações do mundo, não é? Que estão todas à nossa volta, não é? As pessoas se calhar não têm muitas vezes essa consciência que este tipo de vida é bem mais complicado do que a vida que eu levo, por exemplo. É uma gestão porque trata-se de opções e lá está, quando se fala nessas coisas, não bebe, não faz isto, já fiz. Sim. Já fiz, portanto já conheço essa parte e a determinada altura voluntariamente renunciamos a essa digamos, essas vivências mais, não é estar a classificar ou a discriminar, mas... Sim, mas as vivências normais, não é? Que toda a gente faz. E quando... É muito interessante, por exemplo, porque nós acabamos... Todos nós temos uma imagem. É como falar... Mas... Isto, por acaso, eu às vezes, para tentar passar esta mensagem, é interessante. Se nos imaginarmos todos nus e alguém olhar para nós que nunca nos viu e dizer... O que é? É um ser humano. É uma pessoa, é um ser humano. Portanto, ou seja, é a mesma coisa que falar. Nós temos um monge, mas essa é a aparência exterior. Ou temos, por exemplo, um sapateiro. Sim. Pronto.
O sapateiro, no fundo, é um ser humano. O monge também é um ser humano. Pronto. E muitas vezes as pessoas esquecem-se e projetam um ideal, a ideia, o conceito do monge, daquilo que é. Sim, estou a perceber. Mas na realidade, a opção é uma opção prática. Ou seja, aquilo que me trouxe à vida monástica, por exemplo, no meu caso, não é ser. O meu objetivo não é ser monge em termos de aparência, não é ser religioso em termos de religioso. Não, é fazer a minha prática para a libertação espiritual. Portanto, uma pessoa pode ser monge sem ser monge. Exatamente. É precisamente. O Raminhos tocou no ponto certo. Eu às vezes brinco com as pessoas e digo: eu não sou budista. E as pessoas ficam chocadas. Mas é preciso ter cuidado, porque assim, convencionalmente eu sou budista porque estou a viver numa ordem budista dentro de uma regra, de um código monástico de 227 regras. Mas se eu nem o meu nome sou, Sim. e se o próprio Buda também ensina, nós não somos o corpo, portanto não sou isto. Sim, e na realidade o ser monge é apenas É um meio. exato. É uma... Era isso que eu queria dizer. É é uma ferramenta para facilitar, se calhar, ou seja, não tem nada a ver. Se calhar há pessoas que seguem o budismo ou outra ordem, e se calhar até por mais uma questão de ego. Pode acontecer. Não é? Eu não estou a dizer monges, mas estou a dizer aquelas pessoas que gostam de dizer, eu faço práticas budistas. A fé cega, a idolatria, às vezes seguir os rituais. Quando não tem nada a ver com isso, não é? As questões daquilo, as práticas que vocês têm são práticas úteis. Sim. Não é? Sim. Por exemplo, como é que é um dia vosso? Como é que é um dia nosso? Nós vivemos em comunidade, no mosteiro, e portanto a primeira atividade do dia eu chamamos por já a meditação da manhã. Fazemos uma hora de meditação das 5 às 6. Das 5 da manhã? Das 5 às 6 da manhã. Tem uma boa oportunidade para eu não para eu não ser budista já. Das 5 às 6. Das 5 às 6 da manhã. Portanto levantou-se 4h30. 4h30, sim. Se for na Tailândia é um bocadinho mais cedo, é às 3h30 da manhã. 3h30 da manhã. Mas vale um gajo não deitar-se? Às vezes. Mas aqui em Portugal fazemos meditação das 5 às 6, depois temos um bocadinho de cânticos, depois temos algumas tarefas domésticas, digamos assim, coisas que são normais que são precisas fazer. Depois temos um pequeno almoço e depois durante a manhã um dos monges vai à ronda da mendicância, neste caso é a Ericeira, que é a vila maiorzinha mais próxima. Que são as pessoas, depois, essa ronda é a tal ronda que recolhem os alimentos e as coisas do dia a dia. Exatamente. Jogou pasta de dentes também. Normalmente essa é mais mesmo só para a alimentação. Okay. As pessoas podem dar outras coisas, mas é mais para a alimentação. E o restante da comunidade fica no mosteiro e é período de trabalho do mosteiro. Fazemos a manutenção que é preciso fazer no mosteiro. Depois temos a nossa refeição, que é às 10h30, é muito cedo, porque temos esta regra de só comer até o meio-dia. Só comer até o meio-dia? Só comemos até o meio-dia. E depois, normalmente, as tardes são livres. As tardes são mais contemplativas. Podemos meditar, podemos caminhar, podemos estudar. Às vezes também há outras coisas para fazer, acabamos por fazer algum tipo de trabalho. Não podem jogar PlayStation? Não podemos jogar PlayStation, mas estamos de bem com isso. Eu não sei se conseguia. Eu nunca joguei PlayStation, acho do tempo antes disso. Portanto, se tem a minha idade, é do tempo da Mega Drive, da Sega. Nunca agarrei. Nunca tive. Eu ainda sou do tempo do Spectrum. 48K. Epá, que engraçado. Pois, realmente. E depois finalizamos o dia com meditação da noite. Das 7h30 às 8h30. Das 7h30 às 8h30. Uma hora de meditação. Às vezes 40 minutos. Sim, e essas meditações são com cânticos ou são em silêncio só? Normalmente fazemos um bocadinho de cântico no princípio, mas a meditação em si é em silêncio. Portanto, não é guiada e nem é com cânticos, é só em silêncio. Esse período livre, as pessoas fazem o que quiserem dentro das regras. Sim. Não é? Sim. Como é óbvio. Há bocado nós estávamos a falar das regras, são 227 regras. Sabem todas de cor ainda? Sim. Umas que devem ser muito específicas, não é? Deve ser... Sim, mas vamos nos habituando a elas. Também há aquelas 4 essenciais que essas sim podem levar à saída
da ordem, não é? A excomunhão, sim. Aliás, É o não matar, o não roubar, aquilo que eu tinha referido, que é não dizer que é iluminado ou não que dizer que atinge. tem capacidades especiais. Exatamente. Não dizer- alegar, não vangloriar Exatamente. de Exato. poderes especiais. E não ter, Não ter relações sexuais. E não ter relações Sim, sexuais. sim. Portanto, praticar o celibato. Exato. Ou seja, é isso que se por acaso um monge quebrar alguma dessas, deixa imediatamente de ser monge. Pronto, não é questão de expulsão, é pronto, já não. Deixa de Então, ser mas se monge. ninguém souber. Mesmo assim, deixa de ser monge. Então tem que ser uma coisa pessoal, não é? Porque se alguém praticar algo de alguma dessas regras, mas ninguém souber, tem que ser o próprio. Mas também acreditando que existe a questão do karma, existe um karma. Pois. E o karma, cosmicamente falando, Mesmo que ele diga que não, mesmo que ele não diga nada, já está tramado, não é? Pode-se tentar esconder, isto é como determinados crimes e que nunca são descobertos. O karma é infalível. Está Pois lá. é. Mas normalmente, como a regra budista é tão estrita, Sim, tão claro. tão clara e é quase que blindada, quase que não dá asa para poder. Apesar de que há relatos na Tailândia acontece. Há fações mais violentas, não é? Às vezes daquelas Sim, manifestações. Tailândia, Sim, Birmânia. sim. Do que é que vocês gostam mais da vossa vida? De onde é que retiram prazer? Porque eu sei que o prazer, pronto, estamos a falar aqui de um prazer de outro nível, não é? Porque a vida, como tinha dito, nós estamos num corpo e obviamente temos as nossas emoções e temos, mas de onde é que vocês retiram prazer da vida que levam? Do lado espiritual. É pá, fogo. Não estou a brincar. Só É isso. verdade, É pá. é verdade. Mas é uma questão pertinente porque é como quando eu estava a falar há bocado do pôr do sol ou da montanha, e agora vou tentar chegar aqui em termos de meio termo, meio caminho. Os desejos ainda existem. Eu estou neste corpo e eu posso dizer o desejo sexual às vezes ainda é muito forte. Claro, faz parte. É o corpo. Portanto, tem hormonas, tem isto tudo, tem fogo. Tem energia. Nós somos energia. E a energia sexual também só se manifesta se houver essa energia, se houver uma saúde. Portanto, se nós estivermos bem e com bastante energia. Agora, há aqui um espectro que pode ser trabalhado. Pronto, agora vou referir aqui, por exemplo, os chakras no sistema do yoga. São centros energéticos, digamos assim. Sim. Pronto, podemos considerar assim. E cabe-nos a nós para onde é que queremos projetar principalmente também parte da nossa energia, da nossa atenção. Para os tudo na vida oferece um tipo de gratificação. Mas se nós já tocamos noutro nível de prazer, e aqui já não é um prazer tão físico ou dependente da como é que se diz, dos sentidos físicos. Sim. Daquilo que rodeia, não é? Exato. Também. E aqui, lá está, muitas das vezes o acreditar não é só o acreditar, porque nós não temos prazer só por acreditar. A coisa tem que ser também real. É aquilo que estava a dizer, da vivência, é preciso viver. É preciso viver. Mas depois há aqui uma responsabilidade. E o caminho espiritual enceta uma batalha. Porque quando não há um conhecimento, quando não há um interesse de encetar esse caminho espiritual, nós não vamos para essa batalha. Não acreditamos e dizemos, não, nem pensar, nem vale a pena, para que é que eu hei de me estar a chatear se eu tenho estes pequenos prazeres aqui. A vida é esta. Ou seja, é um pouco como falar no horizontal e no vertical. E nós só buscarmos ou só desenvolvermos e cultivarmos coisas no plano horizontal. Mas se acreditarmos no plano vertical, para cima, em termos vertical, num sentido espiritual, Sim, no sentido sim. do físico para o invisível. Ou seja, é aproveitar essa energia mundana, não é? Mas lá está a energia, ou seja, sexual ou de vícios, ou seja, o que for, aproveitar isso para a prática espiritual. Para ativar o lado espiritual. E se nós pensarmos que a matéria vem da energia, e não ao contrário, Sim. que a matéria é manifestada e é materializada com a energia, com consciência, em vez de ser o invés, Sim.
nós percebemos que há um sentido de revés para trás, ao nível, por exemplo, da meditação ou da introspecção, a nível espiritual. E se nós acreditarmos nisso, e a morte na nossa vida é tão presente, nós sabemos que nada dura para sempre, e quando se nasce, a coisa mais certa é que o corpo vai morrer. Nós acreditando nisso, podemos desenvolver o outro lado. Mas vocês não têm dúvidas? Têm que ter dúvidas. Nunca colocaram o vosso caminho em causa, por exemplo? Vontade de desistir? Agora se calhar não, mas mais no início? Algumas vezes. Ainda? Não, já não. Pouco. De vez em quando... Às vezes não dá vontade de dar uma chapada a alguém. Não nesse registro que eu estou a Mas é brincar. o caminho, não é? As ponderações que se vai tendo. Sim. E também é bom ser um caminho consciente, ou seja, não é estarmos a fazer um determinado tipo de caminho e depois nunca questionarmos sequer. Não, é bom questionar, é bom olhar e perceber, ok, isto está mesmo a fazer sentido para mim, isto está a fazer sentido, basicamente. E então não é tão questão de dúvida, mas é às vezes uma questão de olhar e conscientemente decidir o passo seguinte, a continuação. O nosso mundo, como é que... quando eu digo o nosso mundo, estou a falar do meu mundo mais terreno. Tem muitas distrações, não é? São essas distrações que vocês procuram eliminar de alguma maneira. Mas nós vinhamos a falar no carro. Como é que práticas, como é que as pessoas podem fazer pequenas adaptações? Porque era aquilo que estávamos a dizer, eu não preciso de ser monge, não é? Para ser monge. Ou para aplicar algumas práticas. Que pequenas mudanças é que nós podemos fazer na nossa vida para estarmos um pouco mais conectados connosco? Porque é esse o objetivo também da vossa vida, não é? É estar a ter essa conexão e aprender a lidar com as próprias emoções, não é enfrentando-as, mas estando ligado a elas, como é óbvio. Não é? E nós temos muita tendência, nós vemos se calhar muitas nossas distrações como uma maneira de resolver os problemas e geralmente não é isso. Pois não. A malta acaba uma relação, vou para os copos para me distrair. Sim. Mas se calhar o que tenho que fazer, ou para esquecer, mas se calhar o que tenho que fazer é ficar enfrentar sossegadinho e pensar naquilo que aconteceu. Não Sim, é? ou seja, é criar espaços também de silêncio onde possa refletir sobre o que está, se o que está a acontecer traz-lhe sofrimento, então no futuro vai trazer sofrimento novamente, se a pessoa não fizer nenhum estudo interior, não se investigar a si própria. E para isso precisamos realmente de espaços de silêncio, de estar connosco próprios, em vez de fugirmos. Por exemplo, essa história que vocês não lidam com dinheiro, não mexem em dinheiro. Sim. Eu também não, mexo muito pouco. Mas porquê? A questão do dinheiro, porquê é que não mexem em dinheiro? Porque o dinheiro dá um sentido dá um poder, um sentido de poder de manejar, de comprar, e acaba sempre por eventualmente poder corromper um pouco. Então, e aquelas pessoas que dizem que não têm, estão sempre a queixar-se que não têm dinheiro para nada? E que veem o dinheiro, a falta de dinheiro, como uma fonte dos problemas. O dinheiro é mesmo uma fonte de problemas, a falta do dinheiro? Não, quer dizer, para estarmos na vida, nós temos uma situação muito específica, não é? Nós percebemos perfeitamente que as pessoas têm dificuldades de acesso, às vezes, a condições básicas. Sim. E isso é importante estar em Sim, mas eu não estou a falar tanto nesse nível. Obviamente a pobreza é o que é, não é? Mas aquelas pessoas que lá está, que procuram ter sempre mais para se sentirem melhor. É uma falácia, não é? Pois. A pessoa... Força. Tudo se resume à questão da gestão, não é? A gestão do dinheiro, do recurso, e da ambição. Porque uma pessoa que tenha muita ambição, muita ganância ou cobiça, nunca vai estar satisfeita. Esse é também um dos aspectos que na filosofia do Buda, que o Buda fala, uma pessoa se a ânsia é muita, se a ambição e se o desejo material é muito, a pessoa nunca vai estar contente.
vai estar sempre a tentar querer mais e encontrar só a gratificação sempre ali, e acaba por se gerar um Ou buraco seja, negro. o não ter, não é ter essa ambição, uma pessoa pode ter ambição no trabalho de querer ter novos projetos, novas ideias, etc. Mas que essa ambição não seja, eu quero ter isto para ganhar ainda mais dinheiro. E a ilusão em que se cai, não é? Que é preciso sempre mais um bocadinho para estar feliz. E esse nunca é o ponto. O ponto é a pessoa estar liberta em relação àquilo, à sua forma de estar Perceber que a sua não vida. depende daquilo para ser Exatamente. feliz. Depende do que a pessoa fizer. Não há mal nenhum em a pessoa querer ter mais condições na sua vida, etc. Tudo bem. E se tem uma família, tem que ganhar para dar sustento à família, etc. Mas é a ilusão de que só estou bem se tiver mais um bocadinho. E é sempre assim. Mesmo é para infinito. além do aspecto financeiro, Exato. de dinheiro e material. Mas é que isso faz sentido em tudo aquilo que vocês teoricamente não usam tanto, seja o dinheiro, seja, por exemplo, vinhamos a falar no carro da música, do escutar a música, e eu perguntava, então, mas não ouvem música porquê? Porque é do demo. Não tem a ver com isso, tem a ver com a pessoa pode gostar de música, mas sentir que não precisa da música para estar bem. Não depender da Não música. depender da música É claro que para estar bem. a música faz bem e pode conduzir a estados muito elevados e pode fazer muito bem mesmo. Mas é a pessoa treinar-se, no nosso caso é isso, não é? Treinar-se a não estar dependente de um estímulo exterior, porque aí perde-se a prática de irmos buscar os nossos recursos interiores. E isso qualquer pessoa pode fazer na sua vida. Perceber que às vezes o estímulo exterior pode ser benéfico, pode ajudar, mas às vezes é importante podermos estar em silêncio e sós até com esse sentimento de falta, para podermos nós próprios cultivarmos cada vez mais o acesso aos nossos recursos interiores, que estão cá sempre. Porque nós nunca sabemos como é que vai ser a vida, e amanhã podemos estar numa situação diferente em que não temos acesso à música ou ao bem-estar nenhum. E vai-se sentir de mais conforto. essa dependência. O problema no mundo é a prisão material, é nós estamos presos às coisas, portanto é o apego. As pessoas acham realmente. Essa é aquela visão que sempre se teve dos monges budistas, do desapego material. E é visto muitas vezes como uma coisa exagerada ou que não faz sentido. Mas faz. Mas é preciso ter cuidado. Mas faz sentido, é assim. Mas há duas maneiras de o fazer. Ou ser monge Sim. numa ordem, ou fazer essas pequenas adaptações. Se me apetece, eu tenho roupa. Epá, mas se eu tenho 50 peças de roupa, para que é que eu preciso de 50? Porque é que eu não dou 30 e fico com 20? Voltamos à questão do dinheiro. Uma pessoa pode ter dinheiro, mas estar desapegada do dinheiro. E essa pessoa vai conseguir ter uma muito, muito melhor gestão e ser, inclusivamente, mais generosa para com o mundo. E vai ser muito, muito mais benfeitor, provavelmente. Muito mais feliz. Porque não... Ou seja, o fator ambição ou ganância já não está tanto. Porque há um desapego, a pessoa tem, usa sabiamente, mas já não vive só para acumular, para juntar num sentido egoísta. Uma pessoa que gosta de sair todas as noites, não precisa de sair todas as noites. Pode se calhar reduzir. Exato, são as pequenas E renúncias. ficar em casa a ler. Sim. Ou sem fazer nada. Simplesmente não estar a substituir depois também um vício por outro. Não é? Exato. Mas pode É um pouco essa redução do quanto é que nós gastamos a nossa atenção para coisas que se pode considerar supérfluas e poupar a energia nessa e conduzir num sentido mais sustentável. Por exemplo, vocês não sabem o que são redes digitais, não é? Quase. Sabemos. Não tem um Instagram de um mosteiro, não. Não. Mas podem ter, não podem ter. Temos. Não podem ter. Não, acho que há pessoas que fazem Facebook em nome do mosteiro, mas nós não temos Facebook no mosteiro. Mas nas redes digitais há uma coisa que se chama os haters. Não é? Não sabe o que é? Monja Pamado. Os haters? São as pessoas que deitam abaixo as outras. Exato. Ok. Pronto. Os haters. E é engraçado porque olhamos muito para os haters como pessoas que se centram na vida dos outros, lá está como uma distração. Não é? Não tem mais nada para fazer. Muita frustração, realmente. Não tem mais nada para fazer. Ou seja, e focam-se no mal dos outros. Focam-se nos outros. Eu costumo dizer que se focam nos outros,
muitas vezes estão a refletir aquilo próprio, o que eles próprios sentem, não é? Mas focam-se nos outros para não pensar neles, não é? E é isso que nós muitas vezes fazemos com as distrações que estão à nossa volta. Eu próprio, e contra mim falo, eu gosto de jogar PlayStation, mas eu tenho consciência às vezes que quando estou mais ansioso, eu tenho tendência para jogar mais, porque me distrai daquilo. E eu percebo que há uma parte que cumpre ali algum sentido, que é quando estou mais ansioso acalma, mas há ali uma parte que a seguir já é vício. Eu posso dividir este tempo, por exemplo. Não é? O que o Camilo estava dizendo há bocado também, o que é que se pode aplicar mesmo na nossa prática, na vida comum, não é? E são essas pequenas renúncias, mas tem que ser renúncias que façam sentido para a pessoa. A pessoa, através dessa investigação e dessa consciência de que percebe, ok, se calhar isto até ajuda um bocadinho, mas depois começa a ser vício e começa a não resolver o problema. É uma renúncia inteligente. A pessoa percebe que pode renunciar a algo para um benefício para si e em geral. Inteligente e consciente. Exato. Porque as pessoas acham que se calhar o olhar para dentro é uma perda de tempo. Se calhar as pessoas olham muitas vezes para a vossa vida como uma perda de tempo. Ou não? Sentem isso? Já nos chamaram inúteis. Sim. Quem é que já chamou? As velhas na Ericeira? Não, senhora. As senhoras são muito amorosas, amigáveis, simpáticas e impressionantes. É impressionante. Sim, aliás, elas é que vos mantêm, não é? São aquelas pessoas ali. Mas acredito que sim, que há pessoas que digam, vai, mas é trabalhar, pá, andas aí a viver. Não, é impressionante. Até a mãe cigana lá à porta do mercado e tudo, as pessoas também apreciam a postura porque aperceberam-se que nós na realidade não estamos a pedir dinheiro. Sim. E só isso já... E isto é uma prática mendicante, ou seja, nós só aceitamos comida, às vezes os turistas ou as pessoas vêm oferecer dinheiro e nós não podemos aceitar dinheiro. É uma prática. Nós podemos dizer, não, deem-nos dinheiro, deem-nos o mais dinheiro possível. Não. Estamos ali para mendigar, para estarmos disponíveis para nos oferecerem alguma comida. E lá está, é uma prática que depois também integra este contentamento, este não querer mais, não cobiça, não. Sim. É uma forma de cultivar o desapego, ao fim e ao cabo. Sim. Mas continua a ser um meio. É um meio, exatamente. Acaba por ser, porque depois o resultado disto é a libertação. É a libertação. É ter tempo para depois cuidar de si. Sim. E já não mentalmente. E já não pensamos tanto, quero aquilo ou quero aquilo outro. Mas vocês ainda se distraem nas meditações ou não? Sim. Sempre. Pode acontecer. Às vezes as pessoas, quando aparecem lá pela primeira vez, mas eu não consigo deixar de pensar. Mas isso é a coisa mais natural. Mas ninguém consegue parar o pensamento. Mesmo nós, eu ainda hoje, nós estamos a meditar. Se não pusermos um pouco de concentração, ou segurarmos um pouco de concentração só num ponto, ou na respiração, ou naquela ideia de não, eu agora não quero pensar, os pensamentos surgem, porque essa é a natureza da mente. É pensar, é processar, é raciocinar ideias. É uma fábrica de... Sim. Nós não controlamos os pensamentos. Podemos controlar aqueles a que vamos dar atenção. Não é? É um treino. É um treino. Mas geralmente eu faço as práticas meditativas muito curtas, faço 10, 15 minutos, às vezes 20, mas aquilo que eu procuro é, se vem um pensamento, eu deixo lá estar. Não... Pode ser várias práticas, pode-se deixar estar, pode-se tentar pôr de lado, pode-se tentar cultivar certo tipo de pensamentos e não cultivar outros quando, por exemplo, são nocivos. Este é o ponto essencial, porque a mente também tem a sua função. Sim. A nossa mente, nós temos que lidar no mundo, temos que funcionar no mundo com as outras pessoas. E a mente tem a sua função para nós podermos gerir e processar a nossa realidade da melhor forma. Só que depois há esse discriminar, que como o Japamá estava a dizer, que é, dentro desta realidade, dentro dos pensamentos, é nós fazermos a separação e selecionar o que é mais saudável e positivo. E o Buda fala muito nisto, que é a prática, em budismo diz a prática do Satipatthana. Sati-upatthana, que é o promover sati, promover... Basicamente, já ouviu falar de mindfulness? Sim. Pronto. Sati é a palavra em budismo, o termo Pali, que na realidade o dom do mindfulness, o Kabat-Zinn retirou do budismo, é Sati. E é esta consciência que é necessário promover no sentido de nós cada vez mais discriminarmos aquilo que é saudável. Entre aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável,
e abandonarmos, restringir e abandonar aquilo que não é saudável e cada vez cultivarmos mais aquilo que é saudável. Porque ao fazer isto, também ocorre um enriquecimento e uma libertação e ao mesmo tempo uma expansão de consciência. Mas eu acho que as pessoas às vezes têm medo de estar sozinhas às vezes com os pensamentos. Pois tem, mas é um processo. Lá está, aí é que entra o enfrentar. Exato. Só que lá E está. por isso voltamos às distrações, por isso é que também arranjam distrações e... Mas também não pode ser forçado, porque muitas vezes se a pessoa tiver um karma muito pesado, a própria pessoa muito pesada em termos de um peso mental muito forte, se calhar a meditação também não é muito boa. se a pessoa enfrenta esses aspectos de repente, pode Tem que ser. Sim, faz sentido. Do que é que vocês se riem? De tudo e mais alguma coisa. Têm anedotas de budistas? Anedotas de budistas? Algumas, agora não estou a lembrar. Tem uma anedota assim. Uma vez estava Buda a meditar, pá. Não muito. Mas riem-se do quê? De tudo? Não, às vezes de nós próprios, Situações principalmente. caricatas, Exato. exatamente. E de nós próprios, quando percebemos as dinâmicas da vida e percebemos que naquilo que nós próprios normalmente caímos, às vezes é hilariante. Por exemplo? É verdade. Os pensamentos, por exemplo. Às vezes eu percebo que tenho um pensamento que tenho, não vou dizer que há 20 anos tenho aquele pensamento, mas que é muito recorrente e que às vezes aquilo não leva a nada. E está a ver, mesmo quando estávamos a falar acerca da meditação e dessa relação que temos com os pensamentos, etc., às vezes não é questão de parar o pensamento, é de fazer aquilo que o monge Dami estava a dizer, esse processo, mas é a nossa relação com esse próprio processo e com a nossa identificação com ele e com a mente. E às vezes é caricato, quando nós ganhamos um bocadinho de destacamento e percebemos às vezes o ridículo da situação, mesmo dos nossos pensamentos ou mesmo das interações com os outros, passa a ser caricato. Já não estamos tão envolvidos e já não há aquele sofrimento pela identificação com a mente ou com o pensamento e passa a ser só caricato, não é? É caricato. O nosso superior que nos ordenou, o nosso preceptor, o Ajahn Semedo, tem um livro que diz para não levar a vida muito a sério. Don't take your life personally. Don't take your life personally. É verdade. Também, um pouco de humor e de estarmos acordados, não é? Portanto, nós acabamos por trabalhar para estarmos cada vez mais despertos e acordados em termos espirituais, mas também não apertar demasiado. Eu gosto sempre também de referir um símil que o Buda fala, que é isto é como as cordas da guitarra. Se nós apertamos a prática e a vivência, exato, se apertamos a corda demasiado, ela parte. Mas se a deixamos demasiado laça, também não toca o som e sintonizado. Então temos que, é uma gestão. Nós precisamos de doçura e nem sempre conseguimos ir buscar a doçura mais elevada. Portanto, estamos sempre um pouco dependentes para fazermos a nossa... Porque são humanos. Exatamente. Não é? Mas em relação ao humor, nós temos algumas situações que rimos. Mas é de uma forma assim também mais inocente, não é? Não rimos a dizer mal das pessoas, nem a pensar mal das pessoas. Pois não têm saudades disso. dessas conversas normais? Não. De corte e costura? Corte e costura? Não, é mais... Falar de bola? Não. Alguns monges, por acaso... Alguns monges gostam de bola. Gostam imenso. Mas, por exemplo, uma das situações que o monge Apamado às vezes nos rimos um bocado é o nosso dicionário português-inglês, que nós... Por exemplo? Vamos fazer um novo dicionário, tipo, às vezes estamos a falar... Criamos palavras. Locar, por exemplo. Locar? Que já locaste o portão. Isso é já tipo a imigrante. Já locaste o gate. Muito mesmo. Porque como vivemos, basicamente, a comunidade tem internacional e nós tivemos variedíssimos anos lá em Inglaterra, então adquirimos e às vezes estamos a falar e às vezes a palavra não é com pressa, mas inventamos. Então a palavra passa e rimos dos dois. Temos que fazer um dicionário, um novo dicionário. Com o que é que vocês se chateiam? Com o que é que nós nos chateamos? No trânsito não é? Já percebes? Chatear em que aspecto? Irrita, o que é que vos irrita? Porque lá está, não são iluminados, não é? Sim. São humanos, há de haver situações que dá aquele... A má fé e a má vontade e a arrogância e a falta de humildade, para mim é das coisas que... Pensei que era tipo coisas mais simples, tipo alguém dar um encontrão. Não. Tipo alguém passar à frente na fila. Pode ter outros elementos lá nesse passar à frente. Sim, tem a arrogância, pode ter aí sim. Mas
Mas, a questão Mas, é por exemplo, se há essa falta de humildade, tem-se esse sentimento de revolta, se calhar, ou de ficar irritado. E como é que gera isso depois? Pois tem que ser gerido. Essa é a prática. Sim. Essa é a prática. Muitas vezes as pessoas pensam, os meus já são todos perfeitos, mas como o Raminhos disse, nós não somos eliminados, temos coisas para trabalhar. No meu caso pessoal, eu tenho as minhas coisas para trabalhar. Pois E- cada um tem as suas. e nesse aspecto, quando eu vejo muita má fé, ou má vontade, ou uma obtusidade mental, eu próprio também tenho que fazer um exercício para não me deixar indignar, ou qualquer emoção que começa a surgir negativa, mais negativa. Mas não passa por reprimir, passa por Não. compreender, não é? Exatamente. Tem que ser, E tem sublimar. que ser. E sublimar. Porque o reprimir é Não. estar a Não, empurrar para baixo, vai dar Exato. ao Não, mesmo. reprimir é idêntico a beber um copo É- para esquecer, é ou morte. a distração. Portanto, as distrações, muitas vezes, para não olhar para um problema de frente, acaba por funcionar como virar as costas. Reprimir. Sim. Ou varrer para baixo do tapete. Se calhar é um bocadinho estar, quando alguém nos irrita por alguma razão, estar a pensar, porque é que eu estou irritado Sim, com isso. isto? É não essa observação. O que é que, Exatamente, é essa observação. o que é que esta pessoa está a refletir em mim? O que é que me aconteceu hoje para eu estar assim? E a observação, vemos que estamos a reagir perante uma situação e se a reação não traz uma emoção positiva, se traz uma emoção negativa, conseguimos perceber quando ela começa a surgir e com a prática da meditação também vai-se fazendo isso, não é? Vamos começando a agarrar, digamos assim, a emoção cada vez mais no início, antes dela já estar manifestada ou antes dela já estar muito presente no nosso organismo. Então vamos percebendo, ok, este fogozinho que está a acontecer aqui vai gerar uma emoção que não vai trazer nada de benéfico. E vamos conseguindo sublimar e até às vezes descontrair dentro dessa consciência. Sim, há uma pré-programação. Nós, ao acontecer uma ou duas vezes uma situação qualquer que não Já é propriamente agradável, nós mantemos, e lá está, aqui entra Sati, ou a consciência, mindfulness outra vez, nós lembramos-nos daquele aspecto e muitas vezes estamos a meditar e esse aspecto vem à consciência e é aí que nós podemos, ok, isto aconteceu, eu devo alimentar mais calma, mais paciência. Pronto. Nós já podemos ter um determinado nível de paciência. Epá, mas custa. Mas esse o trabalho está aí. Olha, uma pessoa estar nas finanças e ter 90 números à frente. Como é que eu cultivo a calma aqui? Pode meditar, pode estar presente com a respiração, pode ver as pessoas a dar um passinho à frente, Mas um de não cada reprimir. vez. Entrar naquele final, eu estou calma. Está tudo bem. Vamos com os dedos O que é que há a fazer? Tem que estar presente com a situação, não é? Mas se eu sinto isso, é porque eu tenho obviamente de trabalhar isso. Exato, e o trabalho está aí. Não, mas O trabalho está aí em pontos, não é? sentir nós sentimos, porque assim, Exato. mas se nós tivermos consciência que nós não somos o corpo e não somos o sentimento, é isso. Aquele distanciamento, É, não é? dá. Exatamente. Então, ok, isto está a acontecer. Sim, mas eu não sou aquilo, não é? Exatamente, surge aquele fogo todo. A primeira coisa é tentar não agir sobre o quente. Sobre esse impulso. Das situações mais comuns é, por exemplo, num relacionamento qualquer, ou quando as pessoas estão a ter uma conversa, ou às vezes vê-se nos debates, os debates então são mais, em que se vê as pessoas começam a falar, a emoção começa a subir, e começam a falar uns em cima dos outros, já ninguém deixa falar. E então, aí vê-se perfeitamente as emoções. E às vezes uma pessoa vê, isto não há diálogo, então, isto são monólogos. Não há interesse, mas aí sim, não há diálogo porque eles também já não tinham muito interesse em dialogar. Estão interessados em vender as ideias, mas nada. E quase, às vezes, a impor, não é? Mas, por exemplo, há uma coisa que eu acho que pode ser curiosa, que é as pessoas que lidam com, e eu tenho alguns aspectos desses, e por isso é que me lembrei disto, com a falta de autoestima, Uhum. ou muito com aquele sentimento do eu não consigo, eu não vou conseguir, eu sou uma bosta, isto é uma porcaria, sou fraco. Estava-me a aparecer essa ideia de a pessoa tem que compreender que ela não é aquilo que está a sentir, não é aquele sentimento, não é? E nós Ela não somos- é isso. E nós não somos a personalidade. Porque muitas das vezes acabamos por identificar. Porque assim, a personalidade é uma coisa que nós desenvolvemos já nesta vida e inclusivamente já vem de vidas passadas. Sim, Claro que muita gente não acredita Não noutras tem- vidas sim, sequer. sim. E então pensam que isto é assim, surge e somos isto e acabou-se. Mas não, a realidade, lá está. Se houver interesse espiritual, começamos a perceber o que se está a passar, porque é que estamos aqui.
o que é isto tudo, e que nós de facto não somos a personalidade. Mas isso não é preciso acreditar noutras vidas para entender isso, porque nós não somos de facto a personalidade, Sim, não é? Nós somos sim, uma sim. construção de Exato. uma data de vivências. Mas ao mesmo tempo precisamos trabalhar a personalidade. Porque a precisamos. personalidade é o meio com que nós contactamos com a realidade e com os outros. É a nossa plataforma de funcionamento. Então, de uma ação. pessoa que tem falta de autoestima nesse registro, ou por exemplo, a mim acontece-me, às vezes nos espetáculos, não é? Ou quando fico com aquela coisa de isto não vai ser uma porcaria, não vou conseguir, eu não tenho Medo da graça. ribalta. E não vou conseguir, vai ser uma tragédia. Como é que eu consigo desconstruir esta imagem? Presente, não é? Meditando antes. Pois. É verdade. É verdade. Eu geralmente bebo um copo de whisky. Não, estou a brincar. Não. Também descontrói. Mas é estando presente com isso e percebendo, é que o Monge também estava a dizer, é perceber que isso não é você. Não é fácil. E, pois, Sim, não é fácil, precisamente em situações que estão mesmo em cima do acontecimento, não é? Sim, Por isso é que se vai praticando durante a vida toda. eu acho é que todas essas pequenas práticas ajudam largamente a chegar mais facilmente a estes pontos. Exato, exato. Uma coisa ajuda a outra. No sentido em que se uma pessoa que anda muito em festas, ou que anda muito, ou que se distrai muito, ou que fala mal dos outros, e que ganha esta consciência, começa a perceber, ok, se calhar eu posso reduzir um bocadinho aqui, começa a ganhar espaço para pensar mais em si e para ter mais consciência então destes momentos. Fica-se isto. cada vez mais ciente desses aspectos todos. Mais sensível e mais ciente. E isto é em tudo, mesmo em relação à comida, a comida é uma distração Pode ser, Pode ser. imenso. a partir de um determinado momento. Exato. É uma das áreas em que nós, como monges, temos que ter cuidado e trabalhar muito, porque é muito fácil. A preponderância da comida é menos carne e menos peixe, quase nada, é mais vegetariano. E se nós acabamos por compensar, se nos inclinamos demasiado para os doces e para os açúcares, não sei, bom, gera. É uma fuga. Também é uma fuga, Sim, porque também, também acaba por haver uma procura de gratificação, satisfação. E as coisas não sabem melhor, no sentido em que, como não comem tanto, por exemplo, isto apareceu-me agora assim, um bolo. Não se saboreia mais um bolo, por se calhar não se comer tanto. Completamente. Completamente. Em vez de ser um hábito, não é aquela pessoa que todos os dias tem que comer um bolo. Não, a pessoa, Exato. a pessoa fica muito mais sensível. Sim. Eu, por exemplo, já fiz alguns jejuns, eu gosto de café, bebo café, ainda bebo café, só que há muito tempo não tinha na cabeça que tinha que Está aí um vício. Exato. Mas já fiz vários jejuns em que deixei também de beber completo. E depois do jejum, depois de 7 dias sem consumir, quando voltei a tocar no café, é muito mais sensível. Ou seja, o desapego é também uma forma de potenciar o gosto. O acordar, que foi a palavra que escolhemos aqui. Ficamos muito mais alerta, mais sensíveis. Essa é outra também dos paradoxos da vida espiritual. Não vou dizer monástica, porque cá fora as pessoas também podem desenvolver, como o Rami estava a dizer, pode-se adotar já determinada prática e o objetivo é ficar mais sensível. Quando ficamos mais sensíveis é um paradoxo, porque começamos a sentir muito mais as coisas, tanto o bom como o mais desagradável. E é importante sentir as duas. É importante sentir, porque isso faz parte do despertar. Só que depois urge sabermos lidar também, o saber nos proteger. Isto é como uma antena rádio. Ficamos mais sensíveis e começamos a apanhar mais vibrações de todo lado. Sim. Se nós não temos cuidado, as pessoas com mediunidade, isto ouvia-se antigamente que às vezes caíam doentes na cama porque estavam a apanhar tudo e mais alguma coisa. E aqui é um pouco, quanto mais sensíveis ficamos, começamos a apanhar cada vez mais as vibrações, começamos a detectar também a negatividade mais rapidamente das outras pessoas. E às vezes é só o sentir-se desconfortável em determinados sítios, em determinadas situações, ao pé de certas pessoas. Ou seja, temos que ao mesmo tempo também desenvolver uma capacidade de nos proteger. Mas que também não seja um proteger, fugir, virar as costas, seja um proteger de
estar ali, mas saber. De sabedoria, não é? Exato, é isso, era isso que eu ia dizer, de Sabedoria. conhecimento. Tudo, Sim, sim, sim. ou seja, tudo o desapego leva ao conhecimento. Sim, sim. E portanto, ao mesmo tempo que nos tornamos mais sensíveis e nos apercebemos mais das coisas, poderia ser mais difícil lidar com elas, mas se ao mesmo tempo vamos desenvolvendo sabedoria e esse destacamento que nos faz não estar tão identificados com as situações, então acabamos por saber lidar com as situações a partir de outro ponto. Não tanto do ponto da personalidade, mais do ponto da consciência. Mas é um trabalho. E um afastamento, não é? Ganha-se um Sim, afastamento. é um afastamento saudável. Sim. Ou seja, não tem nada a ver com frieza, antes pelo contrário. Às vezes até se sente mais, mas não estamos tão identificados com isso. Ok, então o que nós podemos tirar hoje aqui desta conversa é que nós não precisamos de ser monges para ser monges. Certamente o hábito não faz o monge. Pois é, o hábito não faz um monge. É verdade. O que faz um monge são as práticas, não é? E todos nós podemos fazer essas pequenas adaptações Sim. para nos começarmos gradualmente a conectarmos e a ganharmos esse distanciamento e a perceber que nós não somos a nossa personalidade. Sim, Somos muito mais do que isso. E é importante, mesmo no ponto que estava a dizer da falta de autoestima, é importante a pessoa não criar uma ideia que vai ter que ser um outro tipo de pessoa para gostar de si própria. A importância é libertar-se dessa personagem. Mas há aqui Sim. um ponto muito importante. Dentro da nossa personalidade, que fomos nós também que desenvolvemos, há o nosso próprio karma. Nós temos uma responsabilidade disso. E há muitas vezes uma limpeza para fazer. Ou seja, não é só... Porque há a tendência muitas vezes para... eu não sou nada disto, isto não é meu, pronto, está tudo feito. Exato. Não, há um trabalho. Há um É trabalho aí a que eu fazer. gosto muito da palavra alquimia, porque há um trabalho de alquimização, de purificação para fazer. E os únicos que podemos fazer somos nós próprios. Sim. Ou seja, por exemplo, se existe alguma raiva ou algumas emoções mais ainda existentes no nosso organismo, no nosso sistema, isso tem que ser rebatido. Não é o meu conselho, mas porque eu não quem sou eu para dar conselhos. Mas a minha ideia, eu acho que se há pessoas que sentem de alguma maneira um chamamento para pararem, no sentido de estarem um bocadinho mais com elas e pensar mais e se calhar ler mais, que façam, porque provavelmente é porque é para fazer. Sim. Não é? E mesmo Não tem a ver com... Isto não tem nada a ver com a história de estar mortiço ou uma pessoa que esteja com depressão, não tem nada a ver com isso. Não é? Isso é um assunto completamente diferente. Mas uma pessoa que está saudável, que se sente bem, mas que sente que há ali qualquer coisa que precisa de fazer diferente, não é? E que experimente se calhar parar um bocadinho em determinadas coisas. Sim, vai ser um bocadinho gradual, mesmo que sentisse um bocadinho assustado ao princípio, e com cuidado e com calma, mas ir. Sim. Vocês sabem o que é que foram noutra vida ou não? Nós não temos mesmo Mas já podia ter surgido em meditações, sim, não sei. podia ter surgido e surge Eu fui uma princesa. não, São sempre princesas, pá. Nunca há ninguém... Não tem consciência que fomos já todos violadores e assassinos e maus. Não, é tudo princesas e príncipes. E mesmo às vezes estes assuntos são, mesmo como monstros, o nosso princípio é manter estes assuntos também mais recatados. De qualquer forma, não é uma coisa que queríamos falar assim normalmente. Sim. E mesmo com princípios na vida das pessoas às vezes percebem alguma coisa que já foram ou alguma coisa sua e às vezes a vontade é muito de partilhar. Mas mesmo isso às vezes são coisas muito do âmago da pessoa. Isso também não interessa. E às vezes não interessa partilhar, pode até não ajudar a outra pessoa. Portanto, às vezes é bom a pessoa ficar com isso consigo própria e na sua privacidade, digamos assim. Mas é possível que vocês já tenham sido monges nas últimas. Quem sabe? Para continuarem. Muito obrigado por esta conversa. Eu acho que posso dizer isto, que as pessoas podem visitar o vosso espaço, certo? É na Ericeira. Tem muito simples. No Google, se fizerem monges Ericeira ou monges budistas Ericeira, aparece logo a ordem, o mosteiro. Podem lá visitar, é um espaço muito bonito. Podem fazer a meditação das 7h30 da tarde. Das 7h30 da tarde, porque depois também tem uma pequena conversa a seguir, ou não? Não. Mas havia um dia que vocês faziam isso. Tínhamos, mas agora estamos no Zoom com esta questão. Agora pois é. Mas podem ir lá visitar o espaço, que é muito agradável. Podem levar comida. De manhã. De manhã, sobretudo de manhã. E podem até lá fazer um retiro, não é?
podem ficar lá a permanecer no mosteiro. Sim, Podem sim. permanecer no... Mas não é um hostel. Não é o hostel. Exatamente, não é E propriamente. tem que escrever, para isso tem que escrever. Não é um hostel, exato, e tem que, portanto, não é para fazer as práticas, para terem uma breve experiência do que é a vida no mosteiro. Monástico, exatamente. Muito obrigado pela vossa presença. Quanto a vocês, espero que tenham levado alguma coisa desta conversa e que comecem, se calhar, todos nós a ter um bocadinho de consciência do que é que podemos alterar, coisas pequeninas. Eu vou passar 10 dias no mosteiro, só para estar, mas isso é mais só para estar longe das mulheres todas que tenho lá em casa. Quanto a vocês, voltem para a semana, novo convidado, já sabem. Deixem aqui nos comentários a vossa opinião sobre este tema. Quem é que gostariam de ver aqui? Cliquem nas notificações. Obrigado e um abraço também para a malta que só está a ouvir isto nos podcasts. Um abraço.